Bom dia, boa tarde, boa noite e quiçá boa madrugada, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Está começando mais um Psi Explica especial Psicopatologia e hoje iremos falar sobre a dependência do álcool. É o CID-F10. Lembrando que eu estarei baseado no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o popular DSM-5, para falar sobre este tema, ok? Dessa vez eu vou estar lendo aqui pelo Kindle. Da outra vez eu estava com um livro aqui. Dessa vez vai ser pelo Kindle, que é mais leve, é mais fácil, é mais prático. E esse é um transtorno bastante comum na nossa sociedade. É um transtorno que pelo menos uma pessoa em nossa família já deve ter tido. Se não teve, vai ter. Ou é você e você não percebe. E é um transtorno extremamente debilitante, porque leva o sujeito a estar preso a uma vida que gira em torno do álcool, que gira em torno do consumo da bebida alcoólica. Isso gera um sofrimento, gera um desconforto, tanto nesse indivíduo, quanto em toda a sua família, seu grupo social, os amigos de trabalho. Todas as pessoas ao redor desse indivíduo tendem a sofrer com isso. Então, quais são as características de uma pessoa que tem um transtorno cognitivo e comportamental devido ao abuso de álcool? Eu vou citar agora para vocês, caneta e papel na mão, e anotem aí, que é muito importante vocês prestarem atenção, que talvez até você esteja passando por isso nesse momento e você não perceba. Então vamos lá. Primeiro ponto. O sujeito ele vai ter um sofrimento. É notável que ele tem algum tipo de sofrimento. Esse sofrimento pode ser demonstrado mais, pode ser demonstrado menos, ou ele pode até aumentar a ingestão de bebida para fingir que não tem esse sofrimento. Aí, vamos lá. O uso do álcool, a primeira característica, né? O uso do álcool ele é frequente e é sempre em grandes quantidades e tem também um período longo do pretendido. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o sujeito bebe muito e bebe por longos períodos. Por exemplo, não é aquela coisa de vou beber no final de semana. Bebi no final de semana, às vezes exagerei, tive uma ressacazinha, na segunda-feira fui trabalhar meio mal. Não, esse sujeito ele bebe 2, 3, 4 dias. Então, é uma alta ingestão de álcool e num período mais longo do que deveria ser o correto. Lembrando que todos esses sintomas que eu estou citando, que eu vou citar, eles têm que ocorrer há no mínimo 12 meses ou mais para ser considerado, então, o CID-F10. Ok? Não é 2, 3 meses, não. É no mínimo 12 meses para que seja caracterizado exatamente como esse transtorno de dependência. Esse sujeito ele também tem um sério problema de que existe um desejo que é frequente de consumir esse álcool. E esse desejo, ele é frequente, ele é um desejo persistente e ele faz com que a pessoa gere esforços em todos os sentidos para tentar controlar. Ele vai tentar, no começo ele tenta controlar e aí gera esforços, mas infelizmente todos eles começam a ser mal sucedidos. É aquela pessoa que diz, não, essa semana eu não vou beber, bebeu e bebeu muito, bebeu mais de um dia. É aquela pessoa que diz, não, eu vou dar um tempinho, mas que dá o tempinho nada. A pessoa continua bebendo em exagero. Então, esta daí é outra característica, é tentar diminuir a ingestão e não conseguir diminuir a ingestão devido a estar já sob o controle do vício. Terceiro ponto,
Muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção do álcool, na utilização de álcool ou na recuperação de seus efeitos. Basicamente, o cara vai fazer de tudo, investir seu tempo para conseguir beber, para conseguir mais cachaça, para conseguir mais álcool. É isso que ele vai fazer. Ele vai lutar para conseguir a bebida. Então, ele começa a direcionar a sua vida em torno disso, em torno da bebida, em torno de conseguir mais bebida para sua ingestão. Ou ir, né? Os dois juntos podem ocorrer. Que é aí, ele vai utilizar muito, ele vai correr atrás, vai utilizar muito, e então ele vai passar por longos períodos de recuperação, aquela ressaca miserável, ou ele fica tão debilitado, ele fica ele pode ter como alcoólico, por exemplo, ele vai ficar desidratado, e aí vai gastar longos tempos para poder se recuperar disso tudo. Isso é outra característica que tem que perdurar por no mínimo 12 meses. A fissura ou um forte desejo ou necessidade de usar o álcool. Aí é como qualquer outra droga. Sabe, como um viciado em crack, um viciado em cocaína, maconha, heroína e por aí vai. Ele começa a ficar na fissura. Ele agora sim está dependente mesmo. Você vê mesmo claramente, ele quer o álcool, eu preciso do álcool, eu tenho que beber álcool. Chegando até o ponto, se não tiver uma bebida alcoólica, de fato ele beber álcool puro. Ou misturar álcool com suco, com água. Mas ele vai beber. Então é importante ficar de olho nisso. Em você ou nos seus entes. Prestar atenção nisto. Que essa fissura ela é muito forte. E é assim como uma droga qualquer. Como outra, como um crack, como a cocaína, como eu falei. Outra característica. Uso recorrente de álcool, resultando num fracasso em desempenhar papéis importantes no trabalho, na escola ou em casa. Ou seja, a vida do sujeito agora começa a ser direcionada para a bebida. Como a vida é direcionada para a bebida, esse sujeito ele vai deixar de lado todas as outras suas responsabilidades sociais. Se ele estuda, seja escola, faculdade, universidade, ele vai começar a deixar de lado os seus estudos. Isso vai ficar em segundo plano, porque o primeiro plano é a bebida. O trabalho também, começa a faltar o trabalho, às vezes é demitido, o rendimento no trabalho começa a baixar, discussões e brigas no trabalho são recorrentes. E em casa, com a família, aí vai ter negligência com a família, muitas vezes abandono do lar, discussões, separações, brigas, agressões verbais, físicas, porque o principal da vida dele agora, ou dela, é o álcool. É a bebida. Logo, como é o álcool e a bebida, qualquer outra coisa que esteja no caminho vai atrapalhar. Vai ser uma pedra de tropeço para que essa pessoa continue utilizando o álcool. Sendo assim, todo o contexto social da pessoa vai ser prejudicado em detrimento da bebida. Uso continuado, esse é o sexto, uso continuado de álcool, apesar de problemas sociais ou interpessoais persistentes ou recorrentes causados ou exacerbados pelos seus efeitos. É aquilo que eu falei. Apesar dele ter problemas no trabalho, dele ser demitido, da esposa ou do esposo tá querendo se separar dessa pessoa, brigas, discussões, as pessoas do seu convívio social, família, amigos, começam a se afastar. Apesar disso, apesar de notar isso, apesar de sentir, apesar de sofrer com isso, a pessoa não deixa de ingerir a bebida alcoólica. Ela ainda continua sendo prioridade na sua vida. E quando tenta parar, essa pessoa não consegue, é mal sucedido. Sétimo, importantes atividades sociais, profissionais ou recreativas são abandonadas ou reduzidas em virtude do uso do álcool. É basicamente o que eu já falei. Tudo vai ficar de lado. Então eu paro de fazer essas coisas porque agora é o álcool. O álcool é o meu senhor e nada me faltará. É isso que agora está regimentando a vida do etilista. Oitavo, lembrando que isso aqui são as características diagnósticas do DSM-5. Oitavo, uso recorrente de álcool em situações na
quais isso representa perigo para a integridade física. Basicamente, o cara está bebendo, está dirigindo uma moto, está bebendo, está dirigindo um carro. O cara está bebendo, fazendo uso de armas de fogo. Por exemplo, o cara é um segurança. E eu vou trabalhar embriagado como segurança e eu tenho um porte de arma. E aí, eu posso utilizar ou em mim, ou posso utilizar no outro de maneira incorreta. Logo, qualquer situação, né, eu trabalho numa obra, construindo um grande prédio, vou trabalhar embriagado, estou bebendo escondido no serviço, estou lá bebendo escondido, eu corro o risco de cair, de me ferir, ou até mesmo de entrar em óbito. Pescador, giro muito álcool, vou pescar, ou lá no meio do mar, bebo e vou tentar pegar a rede, posso morrer afogado devido ao excesso do uso de álcool. Nona, o uso de álcool é mantido apesar da consciência de ter um problema físico ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou exacerbado pelo álcool. Ou seja, o indivíduo já tem a noção do seu problema, o indivíduo tem a completa compreensão de que o álcool está estragando sua vida, está causando problemas que já está afetando ele psicologicamente, pode ter características como esquecimentos, muito parecidos com o Alzheimer. Ele pode estar entrando em loops de alterações de humor. E ele tem noção de que isso é causado pelo álcool. Mesmo assim, ele continua bebendo persistentemente a bebida alcoólica. 10. Tolerância, definida por qualquer um dos seguintes aspectos, que é necessidade de quantidades progressivamente maiores de álcool para alcançar a intoxicação ou o efeito desejado. E B, efeito acentuadamente menor com o uso continuado da mesma quantidade de álcool. Ou seja, meia garrafa não é mais suficiente para esse sujeito, para ele ficar embriagado como antes, ficar apagado. Agora ele tem que beber uma garrafa, daqui a pouco ele tem que beber 2 garrafas para sentir o mesmo efeito. E aí ele vai se intoxicando cada vez mais em busca de sentir o mesmo prazer que ele sentia com a menor dosagem. É como uma medicação, bem similar com a medicação. Você cria tolerância com uma determinada medicação e ao criar essa tolerância, você termina tendo que tomar doses maiores da medicação para que ela faça efeito. Similarmente, é o álcool e as outras drogas. 11ª e última, abstinência manifestada por qualquer um dos seguintes aspectos. A. Síndrome de abstinência, característica do álcool. B. Álcool ou substância estreitamente relacionada a benzodiazepínicos. Isso aí, quando eu falar de vícios de benzodiazepínicos, eu vou entrar. É consumido para aliviar ou evitar os sintomas da abstinência. Resumindo, o sujeito, ele está ali, está diminuindo, ou ele tentou parar, naquelas tentativas infundadas, aliás, infundadas não, sem sucesso. O que acontece? Esse sujeito, ele entra na crise de abstinência. Ele tem tremores, ele tem suores, ele vai ter fortes suores, vai ter muitos tremores, irritabilidade no talo. Esse sujeito vai estar muito irritado mesmo com tudo, com a vida, com ele, com os parentes, com os amigos, com o trabalho, devido à falta do álcool. O que gera ele o que leva ele a ingerir pequenas quantidades de álcool para tentar se controlar, ou medicamentos, que são justamente os benzodiazepínicos. Como, por exemplo, ele pode começar a tomar diazepam para substituir a lombra do álcool pelo efeito do diazepam, para assim não voltar a beber o álcool. Se ele fuma, ele vai aumentar a quantidade dos cigarros, ele vai aumentar a ingestão de comida, ele vai tentar substituir um vício por outro para aplacar essa abstinência. Só que aí vem todos os efeitos psicológicos, porque o cérebro está necessitando da dopamina que era liberada pela ingestão do álcool. Logo, ele vai buscar esse prazer, ele vai buscar novamente ter algo que gere o prazer no lugar da bebida. O que pode levar ele a criar outros vícios, até
utilizar outros tipos de drogas para tentar aplacar o vício do álcool. E como lidar com isso? Uma ajuda psiquiátrica, porque aí vai ser necessário tomar medicações, e um acompanhamento psicológico, fazer psicoterapia, porque esse trabalho de psicoterapia aliado ao acompanhamento do psiquiatra vai ajudar que o tratamento seja fechado, seja um tratamento mais efetivo e com maior chances de não haver uma recaída. Lembrando que o vício de substâncias, no geral, não só o álcool, tendem a ter muitas recaídas do sujeito que está tentando se libertar do vício. Mas ele também fazendo o processo corretamente, a família ajudando, os amigos ajudando, os colegas de trabalho ajudando, e ele se conhecendo a partir do processo psicoterápico, conhecendo o que foi que levou ele, qual era o vazio desse sujeito, o que é que faltava a ele, o que é que ele tentava mascarar e esconder de trauma que levou ele a entrar nessa bebida, o que é que tinha de tão angustiante na vida dele. Então tudo isso, ao ser descoberto, com todo o tratamento e o suporte necessário da sua comunidade, da sua família, leva esse sujeito a ter uma menor chance de entrar novamente no vício e conseguir superar o seu problema. Fácil? Não é. Mas com persistência e com a ajuda necessária, ajuda profissional, ajuda familiar, ajuda da sua comunidade, ele pode então voltar a ser quem era e livrar-se do vício. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu likezinho aqui. Se não gostou, deixa o seu dislike. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para mais notificações. Aqui embaixo tem minhas redes sociais. Pode seguir elas à vontade. Pode falar comigo que com certeza eu irei responder vocês. Irei até fazer vídeos para responder os questionamentos de vocês. Aqui tem um link de inscrição aqui embaixo na descrição do vídeo, para você estar por dentro dos futuros projetos da revista Psitodos, que a partir do segundo semestre vão começar a entrar em ativa. Também tem um link de descrição se você tem interesse, se você gosta do contexto psicossocial, como é que a psique nossa influencia na sociedade, como a sociedade influencia na nossa psique. Se você gosta disso e se você gosta de obras de arte, do cinema, da televisão e da literatura, esse será o seu grupo de estudo, onde nós iremos estudar, debater e, para quem tem interesse, produzir acerca das manifestações psicossociais dentro das obras de arte. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vocês já sabem, aquele velho ritual. Compartilha, comenta, valeu de coração. E até a próxima, gente!